Olá, estamos aqui, Literatura de Momentos, com O Segredo das Marés. Desculpem um atraso, pifou a minha câmera, pifou meu microfone, comprei outro, etc. Mas ainda não chegou, eu estou fazendo do próprio celular, o som não é perfeito. Literatura de Momentos é um programa que conta construções, que traz a você, leitor, construções literárias interessantes, sem dar spoiler a respeito da obra ou dos seus personagens. Você, um leitor inteligente, já sabe, uma obra com muitas boas construções literárias é uma boa obra. Então vamos lá, as construções literárias de O Segredo das Marés. Fumava um cigarro com mais pose do que prazer. Na varanda do café, a risada dela era sempre a mais sonora. Por um instante eu me senti completamente perdida, como se minha única linha vital tivesse sido cortada. Senti um calafrio ao pensar nisso. Por um momento me senti diminuída, um grão de areia sob o céu imenso. Não notei nenhuma curiosidade na expressão dele quando o cumprimentei. Apenas uma faísca de reconhecimento, o breve meneio de cabeça que significa cortesia. Notícias e fofocas são tudo o que temos. Deixe ele saber da sua chegada pelo disse-me-disse. Apesar do desleixo óbvio, o lugar convidava a confidências. Uma mulher gorducha que parecia um pássaro com um olhar de eterna perplexidade. Você sempre foi teimosa, nunca quis saber do jeito mais fácil de fazer as coisas, não é? Sempre afobada, mergulhando de cabeça em tudo, querendo mudar tudo de uma vez. A natureza romântica da minha mãe tinha endurecido e se tornado uma praticidade tensa e medrosa, o que foi até bom para nós. Sem qualificação profissional, ela obtinha uma pequena renda trabalhando como faxineira. Mesmo assim, éramos pobres. Mas minha mãe se recusava a lhe dar ouvidos. Ela adorava Paris, suas lojas, cinemas, cafés. De um modo peculiar, não sentia inveja nenhuma das mulheres ricas para quem fazia faxina, e tinha prazer em admirar suas roupas, sua mobília, suas vidas. Eu percebia que era isso o que ela queria para mim. Fiquei imaginando quem ele achava que eu era. Eu nunca devia ter contado a ele, pensei. Não confiava nele, não gostava dele. Por que imaginei que ele entenderia? Mais uma vez tive de aprender a interpretar o silêncio dele, a entender seus gestos. Você provoca briga com todo mundo. O que você realmente quer é ver tudo desmoronar junto com Olivier. Não podemos recuperar tudo o que perdemos, mas podemos garantir que não perderemos mais nada. Devíamos estar combatendo o mar, não uns aos outros. O que se escreve na areia é apagado pelo mar. Castelos construídos com amor são arrasados. A areia é teimosa e ilusória. Ela arranha as pedras e engole paredes sob suas dunas. Nunca fica no mesmo lugar. Eu sentia uma mudança até na natureza do seu silêncio.
Aconteceu sem que eu percebesse, insidiosamente, aos poucos, uma erosão gradual das minhas defesas, que me deixou atônita e desavisada. Examinei a casa dele mais uma vez, e pela primeira vez compreendi que, apesar da alegria dele, não havia um único item pessoal à vista. Nenhuma fotografia, nenhum livro, nenhuma carta. Ele podia sair dali no dia seguinte, pensei, sem deixar nenhuma pista de quem era ou para onde estava indo. Havia um tom de ponto final na voz dele. Pensei que ele talvez gostasse disso, de não ter laços, responsabilidades, de ser uma ilha. E assim ficamos esperando no café, tristonhos, como pessoas de luto num funeral. Eu ia dirigindo o guincho, e seu único farol desenhava um amplo arco sobre a água, criando sombras dançarinas. O alívio me deixou fraca. Veio então um tempo de incertezas, para mim e para todos os outros. Exaustos de trabalhar semanas a fio na construção, fomos forçados a tirar uma folga atípica, cansados demais para trabalhar e ansiosos demais para celebrar. As semanas foram passando do mesmo jeito inquieto. Nós esperávamos a maré virar como gaivotas sob as ondas. Nada disso tinha muita importância. Com certeza não eram indicações de que a sorte em Les Salins tinham finalmente mudado. Mas havia alguma coisa no ar, uma sensação de possibilidade, um impulso incipiente. Isso é realmente tudo o que você queria? Fazer parte desse triste e pequeno círculo de fracassados, falidos, sem perspectiva, envelhecidos? Atrás dele, as sobras do café da manhã, pão, café frio, um vidro de geleia aberto, aguardavam a minha volta como uma reprimenda. Fui fazer mais, feliz com a desculpa para me ocupar com alguma coisa, fazer mais café. Adrienne simplesmente sorriu para mim daquele jeito impenetrável, serena como uma fotografia e tão silenciosa quanto. É isso que mantém a ilha, casamento e filhos, e não pesca e comércio. Você é desconfiada demais. Você precisa relaxar um pouco. Viva o momento. Não é má ideia pegar um pouco de dinheiro emprestado agora, investir no futuro. Entendi que ele também tinha feito o mesmo. Você precisa viver num estado de crise perpétua para sobreviver. Ao mesmo tempo, a suspeita continuava a existir. Era como uma pedrinha no sapato, um pequeno incômodo. Brisman deu um largo sorriso, com bigode de gangster eriçado. O rosto dela era uma mancha de infelicidade sob a cortina formada pelo cabelo. Ela era uma estranha mistura de arrogância e ingenuidade adolescente, alternando o comportamento de alguém muito mais velho com o de alguém muito mais jovem do que ela realmente era. Na minha idade, preciso de todo o descanso possível. Os jovens não entendem isso. Eles só pensam em si mesmos. Eles esperavam tranquilos a herança futura da fortuna.
Desertores eram recebidos de braços abertos, mas de carteiras fechadas, pois todos sabiam que o que volta nem sempre fica. A pose dele ecoava suas palavras, as costas curvadas, meio virado de lado para mim, com as mãos enfiadas nos bolsos. A traição dele acontecera no sonho de outra pessoa. Nós dois acalentamos nossos ressentimentos em segredo. Nossos corações são espinhentos e com camadas bem cerradas, como alcachofras. Ela observava as rivalidades em Le Salin com preguiçosa indiferença. Ela parecia um boneco de madeira nos meus braços, uma cruel caricatura dele mesmo, feita por um escultor descuidado. Era essa a sensação de ser ilhéu. Era essa a sensação de pertencer a algum lugar, a uma gente. Nada pode explicar tanta lealdade, um amor tão maciço e inabalável. Objetos eram jogados quase aleatoriamente ao que parecia. À noite as distâncias enganam. Eu sempre disse que seria um ano negro, afirmava Aristide, com satisfação agourenta. Estão vendo o que acontece quando não me dão ouvidos? Na morte como na vida, meu pai guardava segredos. Depois disso foi fácil. Eleanor era o começo e Eleanor era o fim. Linda e inquieta. Combinação explosiva. Só agora eu entendia que aqueles a quem mais odiamos são aqueles contra quem fizemos algum mal. Petit Jean, vivo, devia ter causado bastante sofrimento. Petit Jean, morto, era um obstáculo que jamais poderia ser removido. A poesia amarga desse fim deve ter atraído o lado romântico dentro dele. A sensação era de que tinha doado sangue. A minha raiva tinha acabado. Não senti medo. Em vez disso, eu me senti estranhamente em casa, como se o meu pai tivesse ido pescar à noite, como se minha mãe ainda estivesse ali, talvez no quarto, lendo um dos seus romances já gastos. Quando havia dinheiro, era sempre para o menino de ouro. Viagens da escola, uniforme, equipamento esportivo. Ninguém explicava por quê. John tinha uma conta de poupança. John tinha uma bicicleta. Tudo o que eu tinha eram as coisas das quais John se cansava. Ou que estavam quebradas, ou que ele era burro demais para descobrir como funcionava. Ninguém jamais pensou que eu talvez quisesse algo que fosse só meu. Há algumas notícias que só podem ser recebidas em silêncio. Então, esta obra, O Segredo das Marés, foi comentada agora no programa Literatura de Momentos. Eu sou o escritor Roberto Minadeu, tenho 4 obras na Amazon no formato Kindle. Eu destaco Sonhos Fulgurantes, que são contos, eu tenho 3 contos premiados, e destaco também Serviço Interno. A minha última obra é uma distopia com uma linguagem de grande ironia e bom humor. Até mais.